Meus amores, agora no livro Aprender Sempre, página 61, sequência didática 5, povos indígenas. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os povos indígenas agora, tá bom? Então, coloca a data, dia 20 do mês 5 de 2021. Você sabia que é muito importante conhecer a sua história e a história de outras culturas? Nesta sequência, vamos conversar sobre suas preferências e conhecer a cultura de alguns povos indígenas do Brasil. Vamos estudar e pesquisar esse tema para organizar um mural. O mural a gente não vai fazer, só se nós estivéssemos na escola, tá bom? Então, a gente vai estudar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre a cultura indígena. Aula 1, roda de conversa. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos conversar sobre as crianças e suas diferentes culturas, modos de vida e preferências e decidir como produziremos nosso mural. Nós não vamos produzir no mural. Você já parou para pensar nas diferentes culturas indígenas que existem no Brasil? O Brasil existem ainda muitas tribos indígenas. Algumas ficam tão no meio da floresta que eles não têm contato com o homem branco, que seríamos nós, tá? Eles vivem isolados no meio da floresta amazônica. Então vamos lá. Observe as imagens. Nessa imagem aqui de cima, crianças brincam de roda. Então tem algumas crianças indígenas brincando de roda. Aqui, na foto de baixo, é a moradia do povo de Sana, na Amazonas. Então, aqui, ó, na beira do rio, que é a oca, onde eles moram. Virando, põe a data de novo, dia 20 do mês 5 de 2021. Tá vendo aqui essa casinha que eles fizeram? Casa para a produção de farinha de mandioca. Eles vivem, os índios, lá no meio da Amazônia, eles vivem da caça, da pesca e do plantio de algumas raízes, a colheita de frutas. Então, eles utilizam muito mandioca. Eles arrancam a mandioca, deixam ela secar e depois produzem a farinha de mandioca. Aqui dentro dessa oca, dessa casa de farinha, eles têm o pilão, que é tipo uma bacia bem grande, com um peso para amassar. E eles produzem a farinha que eles vão usar na sua alimentação. Então, eles comem a farinha de mandioca com o peixe, com a carne, tá? E vão sobrevivendo com o que eles conseguem retirar da natureza. Na outra página, aqui na página 63, pode esquecer da data. Aula 2. O que já sabemos sobre a cultura dos povos indígenas do Brasil? Nessa aula, vamos aprender um pouco sobre os diversos povos indígenas do Brasil, suas línguas e costumes. Então, número 1, acompanhe a leitura do texto pela professora. Índios no Brasil. 896 mil pessoas se consideram indígenas no Brasil. 305 etnias, pessoas com a mesma origem, cultura, língua, religião, etc., vivem no Brasil. As 10 tribos com a maior população são Guaraná, Ticuna, Caigangue, Macuxi, Terena, Guajajara, Yanomami, Chavante, Pataxó e Potiguara.
46 grupos vivem completamente isolados. Lembra que a professora falou que existem algumas tribos que vivem totalmente isoladas do povo, da gente, não tem contato com o homem branco? Aqui, ó, são 46 grupos. 37% dos índios falam a língua nativa. O português é falado por 76% dos indígenas. Mais de 150 línguas e dialetos são falados no Brasil. Elas estão divididas em 2 troncos, o tupi e o macro-G. Nós temos muitas palavras na nossa língua que são de origem indígena. Mandioca, guaraná, deixa eu lembrar de mais alguma. Mandioca, guaraná. Agora que eu tô me lembrando dessas duas, mas existem várias outras, se vocês tiverem a curiosidade de dar uma pesquisadinha, tá bom? E no decorrer das próximas aulas, a gente vai aprender mais um pouquinho sobre a cultura indígena. Espero que vocês tenham gostado do que a gente viu hoje, tá bom?